especialmente para quem está procurando custo-benefício. Chegou uma atualização de uma das melhores opções de relógio barato, com funções que você geralmente vai encontrar em modelos mais caros, nesse caso aqui, Solar Light 2 da Halo. Aqui a gente vai contar com uma tela de 1.43 polegadas, um display em AMOLED com uma taxa de atualização de 60 Hz, Bluetooth 5.4, mais de 150 modos de esporte, uma bateria que chega até 17 dias no uso básico, segundo a Halo. Ele veio aqui nessa pulseira emborrachada, não sei se tem outra aqui dentro da caixa, mas para já a qualidade dessa pulseira aqui é bem legal. O tamanho da tela aqui é grande o suficiente para não ficar muito chamativo no seu pulso, né? Como ele tem menos de 10 milímetros de espessura, realmente ele fica bem discreto. Fora isso, aqui dentro da caixa, a gente vai encontrar só o manualzinho de instrução e o cabo carregador, que nesse caso aqui é um pino magnético, a USB-A para esse encaixe magnético aqui, que vai aqui na parte de baixo do seu relógio. Vamos ligar ele aqui, aproveitando para falar para vocês que não é um relógio 100% à prova d'água, tá? Só a prova de respingo. Então pode esquecer se você pretende usar para fazer algum esporte no meio aquático, tá? Fora, não tem como tu cogitar essa possibilidade. A qualidade do display aqui é bem legal, cara. Não sei se na câmera já vai aparecer bacana aqui para vocês. Se de repente só configurar ele aqui para diminuir um pouco o brilho do relógio. Vou deslizar aqui pro lado, selecionar aqui o português. Aí como aparece um QR Code, vamos ver se lendo o QR Code vai mais rápido. Eu não posso ter mais de um relógio aqui, então vou ter que tirar o Halo Solar Ultra, vamos desvincular aqui primeiro e agora sim parear o nosso Solar Light. Logo depois de parear o relógio, a gente tem uma atualização aqui no aplicativo. 2 minutinhos depois, está aqui o relógio pronto para usar. Dá para vocês perceberem aqui agora com um pouco mais de detalhes que essa tela em 60 Hz, cara, é reativa, proporciona uma experiência legal ali pro usuário. Bacana. Vamos ver se consigo acessar aqui o menu do relógio. Rola uma animaçãozinha até aqui, né? Porque em outros modelos não rola essa animação quando a gente entra e sai do menu, não. Legal. Temos aqui a lista de funções, mas eu vou abordar elas com vocês aqui pela página principal, já que você arrastando da esquerda para a direita, ou melhor, da direita para a esquerda, a gente tem aqui o resumo das atividades do dia, indo mais uma vez aqui para a direita, os dados de frequência cardíaca, lembrando que isso daqui não é um suporte médico, tá? Se você estiver se sentindo mal, liga para uma ambulância. Meio esquisito falar para você não confiar no relógio barato, né? Tem gente que confia, então por favor não faça isso. Por isso a gente vai ter aqui o nível de oxigênio do sangue, os dados de sono, se você usar o relógio para dormir, ele pode fazer esse tracking para você, o nível de estresse, tá? Que isso aqui é só para inglês ver, realmente, eu não acho que funciona não, beleza? Minha opinião aqui. Temos aqui a meteorologia e, cara, bacana, eu não sei se eu nunca reparei nos outros atalhos, mas tem como a gente trocar dentro do atalho aqui, ó, os detalhes do que você tá vendo. A meteorologia para semana, alguns dados a mais, bacana isso daqui. Fora isso, um controle de mídia, tinha uma música tocando ali no meu celular, vamos ver se vai tocar aqui no relógio, inclusive? Não, ele dá play, mas ele vai lá pro celular. Tô modificando aqui o volume, torcer pra não tomar um direito autoral nesse vídeo aqui, vamos lá. Vai lá pro celular mesmo. Tem essa opçãozinha aqui embaixo na direita que você pode selecionar o alto-falante. Aí nesse caso aqui, ó, posso mandar reproduzir no relógio. E aí vou aumentar o volume, tá no máximo aqui. Vou jogar aqui pro meio mais ou menos. Dá o play e já veio aqui pro relógio, legal. Mais uma vez aqui a gente tem só um resumo, nesse caso aqui parece notificação do celular, mas é só um resumo de tudo que você acabou de ver aqui do próprio relógio, funções do relógio. E voltando aqui para a tela inicial, lembrando que se a gente pressionar essa tela aqui, você pode alternar o mostrador. Tem uma opção aqui no aplicativo que eu vou mostrar para vocês já, mas você já pode ter algumas outras opções de mostradores diferentes no próprio relógio. Vamos continuar aqui nos atalhos, puxando de cima para baixo, a gente tem só uma central de controle, funções aqui um pouco mais básicas e também uma visão melhor da bateria, tá? Que tá 87%. De baixo para cima a gente tem as notificações. Esse sistemazinho aqui é um sistema um pouco mais genérico, tá? Mas é extremamente útil aquilo que o relógio se propõe. É por isso que não é tão legal chamar esses relógios aqui de smartwatch. Eu chamo de smartwatch para poder, né, facilitar o termo de pesquisa para você poder cair nesse vídeo, até porque você quer saber do modelo, não quer saber do sistema. Mas esse tipo de relógio aqui vai ter um foco só em trazer para o usuário aquilo que ele precisa, sem poder te dar a opção de adicionar aplicativos ou outras coisas. E bom, falando de aplicativo, vamos dar uma olhada aqui no que a gente tem como função dentro do Halo Fun, tá? Vocês vão ver algumas opções aí, mas a correta para esse relógio é esse aplicativo aqui, Halo Fun. A gente começa com o resumo de atividade física e também aqui o próprio relógio. Então, indicador de bateria, você tem alguns outros atalhos aqui, mas voltando aqui para cima, olha, na questão do mostrador, você pode vir aqui na galeria e personalizar ele, né? Alguns mostradores que já tem no relógio, onde vai aparecer a hora, se é em cima, se é embaixo, se é do lado, a cor que você deseja. E voltando aqui, você consegue ver que tem mais opções
de mostradores. Eu vou para esses aqui mais minimalistas, por exemplo. Vou adicionar esse mostrador aqui, ele faz o download rapidinho, já joga aqui pro relógio. Nem um minutinho depois, tá aqui o mostrador. E o que não vai faltar é a opção para você baixar aqui na galeria. Fora isso, alguns atalhos para ferramentas e nas configurações do dispositivo você pode alternar entre o formato 24 e 12 horas. A atualização de firmware vai ficar aqui para baixo. E eu achei um resumo legal, tá? Porque não deixa o aplicativo meio com muita informação, sabe? Tem um mínimo aqui e tá ótimo porque no fim das contas é o que a galera vai usar mesmo. A gente tem até a função encontrar o relógio aqui, que não vai ficar atrelada ao buscar iPhone, mas quando você estiver conectado, ó, você joga um alarme aqui direto pro relógio. Legal. O alto-falante dele é alto também, tá? Interessante para quando você tiver que atender o telefone por aqui. Você não vai conseguir ignorar o barulho que ele vai fazer. Legal. Uma outra coisa legal desse modelo aqui é que ele vai ter conectividade com o Strava, para quem faz aí corrida ou anda de bicicleta. E se pergunta se tem essa conectividade, eu confirmo para vocês que a Halo fala aqui no site que tem sim. O que ele não vai ter, entretanto, é GPS. Esses modelos mais baratinhos, muito em conta, não costumam ter GPS mesmo. Se a gente está chamando esse modelo aqui de Lite, é normal que essa não seja uma função, porque ia acabar encarecendo o relógio. Já que a gente está falando em preço, esse modelo aqui vai sair por aproximadamente R$200, adicionando o imposto, se não tiver no Brasil. E pelo que eu vi aqui ainda não tem, tá? Mas com o imposto ele fica mais ou menos ali R$290, R$300. Se você me perguntar se vale a pena, sim, é uma diferença de 50 e poucos reais ou 60 e poucos reais com imposto para o modelo anterior. E a gente tem aqui funções que são bem legais, uma qualidade maior na tela, um Bluetooth mais atualizado, uma tela maior por si só. Então eu acho que essa diferença de preço compensa para você estar com o modelo um pouco mais recente. Pra vocês terem uma ideia, na minha colinha aqui, ó, a tela do modelo anterior era 1.38, aqui a gente tem 1.46. A resolução mudou, foi de 240 por 240 para 466 para 466. O modelo mais recente está mais fino. O Bluetooth foi atualizado, né? 5.4. Temos chamada via Bluetooth, tem o SOS, mais de 150 modos de exercício diferentes, uma bateria de 300 mAh contra 240 e uma autonomia com uso diário leve, como eu falei aqui ainda agora, de 17 dias contra 10 dias do modelo anterior. Então assim, realmente foi bem atualizado, a marca fez um trabalho interessante aqui no Lite 2. Se você quiser fazer uma economia legal, você pode inclusive ir lá nos grupinhos de venda do WhatsApp e do Telegram oficiais aqui do canal, tá? São os primeiros links aqui na descrição. Sou eu mesmo que tô lá fazendo os posts de curadoria e tem promoção e código de cupom de desconto. Vou me enrolar aqui, mas eu vou, hein? Rapaz, a fonoaudióloga vai fazer um dinheiro comigo, mas tem cupons de desconto todos os dias, ou código de desconto também, se você preferir. Enfim, corre lá, curtiu o vídeo? Consegui te ajudar a ter mais detalhes aqui sobre o Solar Lite 2? Já pode largar o seu like por aqui, tá? Deixa um comentário também que ajuda muito na divulgação do vídeo. Pô, gostei do vídeo, foi lá, ó, valeu papai, já ajudou. Quer hypar também? Você pode, tem essa opção. Aqui embaixo do vídeo você vai ter ali uma nova janelinha para você hypar esse conteúdo e aí você joga ele para mais pessoas. No mais, eu espero ter te ajudado com mais detalhes aqui do Lite 2. Obrigado a Halo por ter mandado mais esse modelo aqui para análise. Realmente um relógio muito bonito e uma atualização muito bem-vinda. No mais, eu vou deixando meu abraço para você que ficou aqui até agora. Meu muito obrigado, valeu, até o próximo vídeo e tchau!